Bom dia a todos! Bom dia! Que alegria estarmos aqui no domingo de manhã. Estava pensando que acho que é a primeira vez que eu venho esse ano, no domingo de manhã, e que nós sejamos abençoados, e já estamos, né, com essa manhã linda de outono, com esse solzinho aquecendo a gente. É muito bom, vencemos a cama e estamos aqui para nos prepararmos para mais uma semana, não é isso? Com Jesus. E Jesus, ele viu uma multidão chegando, então ele subiu no monte, chamou os seus discípulos e começou a falar. E fez o discurso mais profundo e interessante e lindo que todo aquele povo pôde ouvir. E que ecoa até hoje nos nossos corações, que são as bem-aventuranças, ou o sermão do monte, ou o sermão da montanha. E Jesus, ele era um comunicador por excelência. Ele subiu ao monte porque ele precisava, não tinha microfone, né, gente? Então ele precisava que as suas palavras fossem longe, e ele usou da natureza para isso. Subiu ao monte, suas palavras foram levadas pelo vento, pelo ar, sem barreiras, atingindo a toda a multidão. Porque ele não fez o sermão do monte só para os discípulos, para aqueles 12, não. Ele fez para todos que buscavam por ele, pelas suas curas, pelas suas palavras, né, de consolo, de carinho, pelo seu magnetismo de amor, de esperança. As pessoas buscavam Jesus, que bom, né? E ele falou para todos. E Jesus, quando fala, em todo o seu evangelho, ele fala para o espírito imortal, ele fala para nós. Por isso que as suas palavras, elas continuam até hoje, não é? E o que são essas bem-aventuranças? O que é um bem-aventurado? Um bem-aventurado é o feliz. É a mesma coisa que feliz. Feliz daquele que tem alguma virtude, que vai conquistando algumas atitudes positivas. Então Jesus começa as suas bem-aventuranças falando de coisas alegres, positivas. E depois ele nos dá uma promessa. O que é que virá com esse nosso esforço? O que é que há de vir? Coisas boas hão de vir com esse nosso esforço. Então essa é a estrutura de todas essas frases das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 9 degraus que nós podemos ir subindo aos pouquinhos, não é? Para que a gente possa encontrar essa tal felicidade que a gente tanto quer. E Gandhi, ele disse certa feita que se nós perdêssemos toda a literatura espiritual da Terra e que se sobrasse somente essas 9 frases, essas bem-aventuranças, nós não teríamos perdido nada. Olha que interessante. Então as bem-aventuranças, elas são um resumo de tudo aquilo que Jesus veio falar para nós aqui na Terra. Então vamos dar uma passadinha por essas bem-aventuranças. Elas são muito profundas, mas a gente pode ter uma ideia do que Jesus quis dizer para nós. E é muito interessante que ele vai dividindo essas frases. As 3 primeiras, ele fala de nós para conosco. O que é que nós temos que mudar em nós? O autoconhecimento, né? Tão falado hoje em dia. As 3 seguintes, ele fala de nós para o nosso próximo. O que nós temos que fazer para o nosso próximo? Como é que nós temos que conviver com o nosso próximo? Próximo mais próximo ali da nossa casa, do nosso trabalho, da sociedade em geral onde a gente convive. E a terceira é com a humanidade, já é uma coisa mais ampliada. O que é que nós podemos fazer, entregar de bom para a humanidade? Então ele começa com a primeira frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu.
Será que pobre de espírito é pobre material? Com certeza não, né? Nós estamos aqui em várias situações sociais na vida. O pobre de espírito que ele quis dizer é o humilde, mas o humilde, aquele que consegue perceber as suas falhas, os seus erros, o que ainda tem a progredir. Por quê, minha gente? Porque aquele que acha que sabe tudo, que não erra, vocês conhecem alguém assim? Não sabe, que sabe tudo, que sempre está certo, que não erra. Essa pessoa, infelizmente, ela não está preparada para a mudança. Porque como é que eu vou mudar se eu não sei o que tenho que mudar em mim? Se eu não reconheço as minhas falhas? Se eu não reconheço os meus erros? Se eu não reconheço que ainda eu sou pequeno e preciso crescer? Então, só é bem-aventurado, só será feliz. Olha que Jesus não está pedindo que a gente seja anjo, não. Ele só está pedindo que a gente reconheça que ainda é pequeno e precisa progredir. Isso é muito importante. E aí nós teremos o reino dos céus. Será que o reino dos céus é um lugar? Estávamos falando na preparação hoje. Será que o reino dos céus é um lugar que eu vou lindo, maravilhoso? Jesus disse que não, né? Que Jesus nos disse que o reino dos céus, ele não é um lugar visível, ele está dentro de nós. É aquela sementinha que todos nós temos, porque somos filhos de Deus, e Deus já colocou em nós a semente do amor, da esperança, da paz. E é esse reino que nós vamos encontrar, essa tranquilidade interior, essa plenitude interior é que nós vamos encontrar se nós reconhecermos que somos pobres de espírito, que somos ainda imperfeitos e somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, não é? A segunda frase que ele nos diz é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas nós temos que chorar mesmo? Será que nós temos que ter dor? Será que nós temos que ter aflições? E aí, gente, a gente vê que Jesus, ele nos ensinou, ele veio nos trazer toda a explicação sobre isso. A dor, ela faz parte do nosso crescimento. A gente pode crescer pelo amor? Pode, seria ótimo, né? Que a gente crescesse só pelo amor. Mas ainda nós precisamos daqueles cutucões da vida, daqueles alertas. E esses alertas, para que a gente saia do conformismo e parta para a ação e parta para a nossa melhora espiritual, muitas vezes são dores, são aflições, são preocupações que a vida nos traz. Mas Jesus nos explica, ele nos fala da imortalidade da alma, das várias encarnações e das oportunidades que nós temos de ir vencendo tudo isso. E essas explicações, elas nos consolam. Por isso, bem-aventurados aqueles que sentem essa dor, aqueles que reconhecem essa dor como forma de crescimento. Porque Jesus já nos consolou, dizendo que tudo passa, que nós temos várias oportunidades e que às vezes essas dores, elas vêm de outras encarnações. Sim, por que não? A gente às vezes nem entende, né? Por que tanto sofrimento? Às vezes sim, vem de outras encarnações, mas digo a vocês que a maioria das vezes, nós aqui causamos nesta vida mesma, nós causamos as dores das nossas vidas. E somos consolados por Jesus. Tem uma frase muito bonita de um poeta persa, que ele diz que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Olha que interessante. Então, quando nós temos uma dor, quando nós estamos nos sentindo feridos, essa é a oportunidade de nos iluminarmos. Interessante, né? A gente não quer sentir dor, mas ela é necessária muitas vezes e Jesus nos consola. E a terceira frase que faz parte desse autoconhecimento é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Todo mundo aqui quer herdar a Terra, não é? Nós estamos aí passando por essa fase de transição planetária, onde vamos entrar no mundo de regeneração, e nós queremos continuar na nossa Terra tão linda, tão iluminada, tão azul. Nós queremos continuar aqui. E o que é que nós temos que fazer para continuar aqui? Nós temos que conquistar essa mansidão. Porque nós somos muito reativos. As pessoas estão assim por nada no meio da rua, com violências, né? Trazendo agressões para o nosso lado, para as pessoas. As pessoas estão muito reativas. E quando a gente fala as pessoas, nós estamos incluídos nisso. Nós também somos assim, ainda. E nós temos que procurar abaixar um pouco essa agressividade que temos, dessa natureza violenta que ainda existe em nós. E a gente sabe que o cérebro, ele demora 10 segundos para dar uma acalmada. Então essa história de contar até 10, gente, é verdadeira. Então quando a gente recebe alguma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que nos ofende, que nos irrita, não é? Nós não somos irritáveis, nossa, aquilo me irritou. Conta até 10, que o cérebro acalma e você tem uma reação melhor, uma reação mais saudável. Isso em qualquer relação da nossa vida, na rua, no trânsito, não é? Em casa, com os nossos familiares. E a gente vai aprendendo a conquistar essa mansidão que Jesus tinha. Falamos já em Gandhi, né? E Gandhi, certa feita, estava andando pela Índia e encontrou com um policial britânico. E esse policial desferiu um soco em Gandhi. E Gandhi caiu. Levantou, né? Quando estava de pé, outro soco. Caiu de novo. E aí Gandhi levantou e teve que acalmar a multidão que estava do lado dele, porque todo mundo queria ir para cima do soldado, né? Do policial. E aí o policial disse para ele assim: covarde, quem é que te ensinou a não revidar? E aí Gandhi olhou para o pescoço dele e falou: foi esse homem aí que está no seu peito, na sua cruz. E o soldado pegou o crucifixo na mão, ficou muito envergonhado e saiu de perto de Gandhi. Então, gente, foi Jesus que ensinou Gandhi a não reagir, através do seu exemplo. E Gandhi não era cristão, viu? Gandhi era um hindu, né? Um grande pacificador, que já estava praticando a bem-aventurança de Jesus. À frente de nós, né? Com certeza. Mas olha que lição importante que Gandhi nos deu. Então, essas 3 primeiras frases, elas nos falam, então, de reconhecermos os nossos erros, reconhecermos as nossas falhas, né? Sermos mansos, como Jesus havia nos ensinado, e sabermos lidar com as nossas dores e as nossas aflições de uma forma melhor. Depois ele começa a falar sobre como devemos agir com o nosso próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque a gente quer a justiça agora, né? Quando a gente vê uma injustiça com o nosso próximo, com os nossos parentes, nosso filho, a gente quer a justiça agora. E a justiça do homem, ela é muito falha, porque nós somos falhos. Então a justiça do homem nem sempre vem quando a gente quer, da forma que a gente quer, não é? Agora a gente tem que ter a confiança na justiça divina. Porque a justiça divina, ela não falha. É a lei de causa e efeito. E ela é tão bonita, gente, essa lei de causa e efeito, que ela não é olho por olho, dente por dente. Então a gente pensa, numa encarnação eu fiz o mal com essa mão, então na outra encarnação eu venho com essa mão cortada. Não, não é assim. Não existe na lei humana os atenuantes e os agravantes. Na lei divina, então, que ele sabe toda a nossa vida, o contexto em que vivemos, os nossos esforços. Então ele pesa tudo isso. E com certeza a nossa pena fica bem melhor do que a gente merecia, com certeza, porque Deus é todo bondade. Mas a justiça vem
ela não falha, ela não deixa de existir. E nós precisamos confiar nessa justiça divina para vivermos melhor com o nosso próximo também. A próxima frase nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. O que são os misericordiosos? São os bons de coração, né? Aquele que olha para o seu irmão, a gente não está falando que ele está falando do nosso próximo, aquele que olha para o nosso irmão e vê as coisas boas que ele tem e analisa a situação do lado positivo e procura fazer por ele o melhor que pode. Esse é o misericordioso, que faz o bem, que faz com que as pessoas externem delas o melhor de si e que perdoa, não é? Porque somos todos iguais, um pouquinho melhor que o outro em algum aspecto, em outro aspecto. Isso a gente vê no nosso lar, com os nossos filhos, os nossos parentes. Somos diferentes na escala evolutiva, mas ali mais ou menos no mesmo nível. Então nós precisamos fazer o melhor para essas pessoas, sermos misericordiosos. E a partir do momento que eu faço o bem, o que eu recebo em troca? O bem. Ninguém vai fazer o bem e receber em troca o mal, de jeito nenhum. Vamos receber o bem sempre. Às vezes o bem não vem da forma que nós queremos, não vem da mesma pessoa que nós estamos praticando aquele ato bom, mas vem de outras formas, vem de outras maneiras, de outras bem-aventuranças. Não é verdade? Então nós temos que procurar fazer algo pelo nosso próximo. Se formos misericordiosos, receberemos misericórdia do Pai também, não é? E a outra frase linda que eu gosto muito, que ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que lindo. Quem são os limpos de coração? A gente pensa muito nas crianças, né? Nas crianças que são puras. Com certeza, as crianças nos trazem essa sensação de não preconceito. Porque a criança, enquanto ela não aprende com o adulto, ela não é preconceituosa. Ela brinca com todos, ela fala com todos, ela não está nem aí com as diferenças. Como nós adultos ainda somos muito preconceituosas. Então as crianças são puras, sim. Isso seria muito bom para todos nós, que nós agíssemos com essa pureza. Mas mais que isso, essa pureza de coração é deixarmos as mágoas para trás. Essas coisas, esses ressentimentos que a gente vem levando, às vezes anos, às vezes encarnações, nós estamos levando mágoa de alguém, de algumas pessoas. Então que a gente possa perdoar. É o perdão que deixa o nosso coração limpo, leve e solto, para que a gente possa crescer. É o perdão, minha gente. É difícil? É difícil, mas a gente precisa trabalhar isso em nosso coração. Porque às vezes a pessoa que nos magoa não está nem aí mais com essa situação. E nós estamos ainda carregando aquela coisa ruim dentro do coração. E o coração não fica livre, não fica limpo. E quando a gente está leve, pensem em vocês, um dia aí que vocês acordaram leves. Aí a gente consegue ver a Deus. Por quê? Porque a gente percebe Deus na natureza. O passarinho canta, a gente lembra de Deus. O sol aquece o nosso rosto, a gente lembra de Deus. Então a gente consegue sentir mais a presença do nosso Criador quando o nosso coração está leve. Quando a gente está livre dessas mágoas, desses ressentimentos que a vida vai deixando em nossos corações. Então eu acho essa frase muito bonita. Então essas três aí, elas falam de como a gente deve agir com o nosso próximo. Então é o perdão, é a justiça que nós devemos deixar a cargo de Deus muitas vezes e fazer o bem para o nosso próximo. Então essas três resumem
as atitudes que nós devemos ter com os nossos próximos. E as três últimas? As três últimas falam como a gente deve reagir com a nossa sociedade. O que é que nós podemos entregar de bom que temos em nós para a sociedade, para o nosso planeta, para a nossa comunidade, para as pessoas aqui, né, onde nós convivemos. Então, bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas quando nós conseguimos levar a paz aonde estamos, como Gandhi fazia, né, um grande pacificador, como Chico Xavier fazia também. Chico Xavier teve uma vida muito sofrida, gente, muito sofrida desde pequeno, mas ele via, né, na sua vidência, ele via sua mãe já desencarnada, e a sua mãe sempre dizia para ele: paciência, filho, isso vai passar, você vai crescer, você tem uma missão, tenha paciência. E ele acabou internalizando isso e passando esse estado de paz para todo mundo. Então, esses são os pacificadores. E como que nós somos? Será que nós, quando temos na nossa frente um conflito, quando temos na nossa frente uma discussão, será que nós somos lá aqueles que colocam a lenha na fogueira? Né? Porque a gente às vezes coloca a lenha na fogueira. Em vez de pacificar, a gente fala: vamos colocar panos quentes. Eu acho que é pano frio, né? Porque pano quente acho que não é muito bom. Será que nós colocamos o pano frio? Ou será que nós colocamos a lenha na fogueira? Né? Como é que nós estamos agindo quando temos um conflito, uma discussão à nossa frente ali, né? Às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes na rua. Não dá uma dor no coração quando a gente vê alguém discutindo na rua, né? Ou uma situação assim difícil. Então, quem somos nós neste momento? Então, quando nós conseguimos levar paz nos ambientes em que frequentamos, porque aqui é fácil, né, gente? Aqui todo mundo chega bonzinho, leva paz, sorriso no rosto, é uma beleza. E que bom, né, que a gente tem esses momentos de paz aqui, porque eles são necessários também. Mas a prova é lá fora. O mundo, né, a vida, ela é uma escola, ela é um hospital. E a gente tem que provar lá fora o nosso crescimento interior. Então, quando a gente consegue levar paz, levar tranquilidade aonde estamos, porque existem pessoas assim, não existem? Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e fala: nossa, eu sinto uma tranquilidade, é tão gostoso estar com essa pessoa, né? Porque ela leva a paz. E aí, com certeza, ela será chamada de filho de Deus, né? E será muito bem recompensada, porque essas promessas são recompensas que recebemos das nossas boas atitudes. E as duas últimas, a gente pode fazer até um resumo. Jesus fala de bem-aventurados os que têm sido perseguidos, e bem-aventurados os que têm sido injuriados, porque deles também é o reino dos céus. Porque a gente, quando se compromete com Jesus, com os seus ensinamentos, muitas vezes a gente não é entendido, não é compreendido, às vezes até pela nossa família. Né? Às vezes a gente quer vir para cá, porque a gente já está comprometido em pelo menos aprender sobre Jesus, e tudo acontece lá em casa para que eu não venha. Não é assim? As pessoas nos criticam, alguém toca a campainha, alguém fala que não está passando bem. Tudo acontece para que a gente não venha. Então, quando a gente se compromete e a gente quer seguir os ensinamentos de Jesus, às vezes a gente não é bem quisto. Porque aí eu não quero participar da fofoca. Pensei que era seu pé. Porque aí eu não quero dar um pisão no pé do outro. Porque aí eu não quero participar de coisas que já não fazem parte dos ensinamentos de Jesus. Aí eu sou o chato. E as pessoas não compreendem isso. Então, é nesse sentido que Jesus fala para nós.
Bem-aventurados os perseguidos, injuriados, então bem-aventurados aqueles que já se comprometeram com os meus ensinamentos, porque eles chegarão a essa paz interior. Que a gente possa compreender também que nem todos estão no mesmo patamar, nem todos ainda abriram os olhos para os ensinamentos de Jesus e vão vivendo a sua vida do jeito que dá, do jeito que querem. E nós vamos viver a nossa, se a gente já está comprometido com os ensinamentos de Jesus. E aí nós teremos mais paz no coração. Aí nós vamos ter a certeza de que Jesus está conosco. Porque Deus, gente, Deus, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele está com todos nós. Sejam pessoas que estão comprometidas ou não. Ele está sempre, porque Ele está no meio de nós, né? Mas quando a gente desperta para o que a gente precisa fazer nessa vida, porque todos aqui têm uma missão, e quando a gente desperta para o que é realmente a vida e que eu preciso e estou aqui para melhorar, aí fica muito mais tranquilo, a gente fica muito mais próximo de Deus. Deus está sempre conosco, mas nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Jesus. Então, meus queridos, quando nós recebemos essa cartilha de Jesus, na verdade, esse plano de ação, Ele nos deu um plano de ação. Feliz aquele que vai conquistando as virtudes, porque ele chegará ao reino dos céus com mais tranquilidade. Ele nos deu todo o plano de ação. Então, que a gente possa realmente pensar nas nossas vidas, refletir o que é que nós podemos fazer para ir concluindo por etapas, porque Jesus não quer que a gente passe de agora para anjo, é muito devagar mesmo, mas o que é que nós já podemos fazer para ir subindo esses 9 degrauzinhos na nossa evolução, para que possamos encontrar a real felicidade para nós. E resumindo mais ainda o que Jesus nos disse, Ele transformou tudo isso em ação, em verbo, e o verbo é amar. Ele não nos disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Olha o caminho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos começar nos amando. Precisamos nos amar, nos conhecer, nos perdoar, nos amar. Depois vamos amando o nosso próximo. E assim amaremos a Deus com certeza. Então que possamos levar essa reflexão para a nossa semana. E eu desejo de coração que vocês tenham uma semana maravilhosa, com Deus e Jesus no coração. Obrigada pela atenção.